montes. E ele vem saltando pelos montes. Opa! Que isso? Ué? Tina, não era... Vamos de novo. Eu achei que você era a câmera ali. Não, você tá, Taylor, presta atenção. Vamos lá, de novo. Achei que 3, 2, Olá, Gapinho! Agora sim! Agora certo. Gente, estamos de novo aqui. Não, tantas vezes que a gente fica pulando, até no momento lá tinha que pular. Esquece, gente, é muito pulo. Muito pulo. Gente, que alegria que é estar aqui fazendo esse Muito vídeo pra feliz. vocês. A gente fica muito feliz, vocês não têm noção de como a gente fica feliz em vir aqui, em celebrar o Senhor junto com vocês, adorar o Senhor. E hoje vai ter uma lição muito especial, Taylor, que é uma lição que é sobre a igreja de Tiatira. É Tiatira, Raquel? É Tiatira? Tiatira, não é Tiatina, Não. tá, gente? Não é Vocês Tiatira. vão confundir com a Tiatina. E nem Tiatira no chão. Não, e nem Tiatira no chão. O nome da igreja igreja. é Tiatira. Tiatira. E aí Jesus está fazendo uma advertência para essa igreja. Então nós vamos começar agora louvando sobre a casinha de Jesus. Quem é a casinha de Jesus? Eu sou. Eu sou uma casinha de Jesus. Eu e sou. como casa de Jesus a gente tem que estar o quê? Limpinho. Então vamos louvar o Senhor com muita alegria e pedindo para Ele vir morar no nosso coração? Vamos lá? Vamos então. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é Uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ver a luz Para afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes num quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. lá, 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 Tim-dom, tim-dom. lá, 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 lá. Vamos cantar de novo, todo mundo sabe em casa, né? Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ver a luz para afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes num quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. lá, 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 lá. Tim-dom, tim-dom. Lá, 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 lá. Será que tem morando ali? Alguém morando nessa casa? Tem alguém morando ali nessa casa. Tem alguém morando ali? É Jesus quem mora em mim. Vamos continuar adorando o Senhor agora com uma música que fala sobre obediência. Mas obediência a quem, Taylor? Adeus. A Deus, aos nossos pais pais. também. Né? Então a gente vai cantar essa música. Quem em casa que é obediente? Quem é obediente? Quem que tá mais ou menos obediente? Às Quando o vezes- pai manda escovar os dentes, dormir, fazer os Faz temas, birra. estudar. Será que faz birra? Tem alguém em casa que faz? Não Quem é tem, que não. chora? Não tem não. Acho que Essas não. crianças aí só não fazem Acho isso. que não. Tem que obedecer. Todo mundo tá obediente? Vamos obedecer? Então vamos cantar essa música. Vamos cantar a obediência. E hoje, na lição de hoje, vocês vão aprender sobre isso. Sobre obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos? Nova criatura sou, Teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor e a vida restaurou.
tira do vale de ossos secos, me leva à paz dos verdejantes. Eu quero o quê? Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos São mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Vamos de novo, Nova gente? criatura sou. Nova criatura sou. Teu Sangue me lavou. Tenho vestes de louvor. minha vida Restaurou. Me tira do vale de ossos secos. Me leva à paz dos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Todo mundo aí em casa, cantando bem forte. Eu quero te obedecer, te obedecer. A tua palavra me leva à tua vontade. Mais uma vez te obedecer. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Aleluia. Amém, Senhor. Nos ensina, Senhor, a obedecer ao Senhor. Ensina essas crianças que estão em casa a entender a sua palavra, a querer aprender a sua palavra e obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Até a Amém. próxima. Até a próxima. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve o que eu vou te dizer agora. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos induz aos meus servos a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com que ela cometem adultério. A não ser que se arrependam das suas más ações, matarei os seguidores dessa mulher. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como ela costumava falar, os profundos segredos de Satanás afirmam: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com a firmeza aos que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Senhor, obrigado por falar comigo. Obrigado, pois sei que o Senhor corrige aquele que ama. Me perdoe, Senhor, por ceder às tentações e não resistir aos banquetes oferecidos por Satanás. Senhor, eu me arrependo de todas as ações e pensamentos que não são de acordo com a Tua palavra. Quero continuar servindo ao Senhor com tudo que tenho e sou,
pois sei que não há melhor lugar do que bem perto de ti. Olá, estamos aqui novamente. Mais uma lição que nós estamos aqui para ensinar, para compartilhar, para trazer para nós neste dia, para que a gente possa aprender mais daquilo que Jesus quer falar para nós. Hoje nós vamos falar as advertências à igreja de Tiatira. Nome diferente, né? A gente vai já aprender sobre ela. O nosso versículo-chave hoje é: jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 2,14. Vamos ler de novo? Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Esse é o nosso versículo-chave de hoje. Guarde ele, grave ele, escreva no seu caderno, deixa ele registrado. Aqueles que conseguirem decorar o versículo podem gravar um vídeo e enviar para nós. Vai ser muito legal ter a participação de vocês no nosso culto Agapinho. E a gente vai entender hoje por que esse versículo aqui tem a ver com Tiatira. A gente vai ler a carta que Jesus enviou para Tiatira. Pega a sua Bíblia. Você já separou o seu material? Caderno, Bíblia. Lembra? Você não pode esquecer. Pega a sua Bíblia. Apocalipse 2, 18 a 29. E vamos ver o que Jesus deixou escrito para essa igreja? Leia comigo. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que está servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, eu tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores desta mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, eu afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro, e eu lhes concederei autoridade, semelhante à que recebi do meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Uau! Né? Essa carta que nós estamos lendo hoje é uma carta de advertência, né? Quantas advertências essa igreja, como a gente vê Jesus falando para eles tantas coisas. E essa já é a nossa quarta carta, né? Você lembra quais foram as outras cartas que nós já estudamos? Olha só, nós já estamos na quarta, são 7 cartas, nós estamos mais na metade, não é verdade? Então, olha só, quem lembra quais são as igrejas que nós estudamos antes? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e hoje nós vamos estudar Tiatira. E aí nós temos que aprender com essa carta, e nós vamos aprender. Então, vocês lembram que a última igreja que nós estudamos foi a igreja de Pérgamo? Quem lembra? Levanta a mão aí quem lembra. Foi a igreja de Pérgamo. Ela foi grandemente perseguida, lembra? Ela estava no lugar onde estavam rodeados de adoração a outros deuses, de templos pagãos.
de tronos a Satanás. Olha só, essa igreja foi grandemente perseguida. Quando Jesus enviou essas cartas a essas igrejas aí, Satanás estava ativo na Ásia, estava trabalhando muito nessas cidades e em torno de toda essa região. Ele tinha sinagogas, tronos, santuários, feitos somente para adorar Satanás. Os discípulos de Jesus precisavam resistir e confiar em Deus para poder permanecer firme nessas cidades. Imagina só se você morasse lá no meio. E a cidade de Tiatira ficava entre a cidade de Esmina e Pérgamo. Era um grande centro comercial. Eles produziam muitas coisas: tecidos tingidos, cerâmicas, metais. O comércio era movimentado em Tiatira. Você já imaginou um comércio movimentado? Você já foi no centro de Campo Grande? Num centro de uma grande cidade? Onde o movimento é grande? Então, lá era assim. Lá eles vendiam e compravam muitas coisas. Eram tantas fábricas de tantas coisas, eram tantos mercados, que eles precisavam se organizar em associações. Eles faziam grupos era grupo só de quem vendia tecido tingido de vermelho, grupo só de quem vendia tecido de outra cor, grupo só de quem fazia bronze, mexia com bronze, grupo só de quem produzia ouro. Então eles faziam vários grupos que se chamam associações, e eles viviam fazendo essas associações para se organizarem. E como a gente tem hoje, nós temos muitas associações de várias coisas. Então, mas qual era o problema disso, Cláudia? Porque esse era o comércio da região. Eles tinham que se reunir, eles tinham que se ajuntar. Eles misturavam as reuniões comerciais com práticas religiosas. No meio dessas reuniões, eles celebravam e davam banquetes a outros deuses, e eles traziam vários elementos de influência pagã de vários lugares. Então você pode imaginar como eram essas reuniões comerciais. A igreja em si, de Tiatira, não sofria perseguição. O perigo aqui vinha de dentro da igreja. Aí você pode me perguntar, por quê? O que tinha dentro dessa igreja? Os empresários e os profissionais que serviam a Deus, eles precisavam participar dessas associações para que eles pudessem ganhar o dinheiro deles, o sustento deles. Só que ao participar, eles participavam de tudo aquilo que eles ofereciam. E os banquetes lá, eles eram regados e servidos com comidas, com manjares oferecidos a outros deuses. Além disso, eles tinham muitas festas no meio desses banquetes, festas indecentes, imoralidade sexual. Você viu que o texto falou? Pornografia, tudo que você imaginar, bebedeira, farra. Então, as festas deles eram desse jeito. Você pode imaginar? Você acha que os cristãos que participavam dessas festas teriam risco de se afastar de Cristo? Não corria perigo? Então eles estavam nesse meio. Então eles estavam lá no comércio, participando desses lugares e dentro da igreja. E muitos deles já afastados de Jesus. E aí Jesus escreve essa carta para eles, para exortar eles. Só que Jesus é muito bondoso. Ele sempre começa escrevendo o que é bom. Então ele primeiro elogia o que era bom dessa cidade. Vamos ver comigo? Vamos ler de novo o comecinho do nosso texto, onde Jesus escreveu a carta, de Apocalipse 2:18, diz assim. Primeiro ele se apresenta, ele assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha o que ele diz para essa igreja. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Olha só, Jesus vem e reconhece essa igreja cheia de coisas boas. Ele diz de muitas obras, ela é ativa, era uma igreja que não parava de trabalhar, servia mesmo a Deus. Amor era abundante nessa igreja. Quem lembra da igreja de Éfeso, que foi exortada por Deus porque o amor esfriou? Nessa igreja o amor estava aumentando. Ele disse que eles tinham muita fé. Era visível a fé deles, era vista, e eles perseveravam. Olha, eles eram uma igreja que estava crescendo em todos os sentidos, e Jesus começa elogiando eles, falando para eles que eles eram fiéis nisso e que eles estavam crescendo nisso. Mas Jesus diz a eles que eles estão correndo um grande perigo espiritual. Aí você pode falar, mas como? Nós acabamos de ler um monte de coisa legal que eles faziam. Por que eles estavam correndo perigo? O que acontece? Olha só, lembra que eles participavam daquelas festas religiosas?
Aquelas festas religiosas foi atraindo pessoas que não serviam a Deus para dentro das igrejas. E ali Jesus disse a eles que eles estavam tolerando dentro da igreja uma falsa profetisa e os seus discípulos. Aqui ele chama essa falsa profetisa de Jezabel, porque a Jezabel lá do Antigo Testamento também fazia a mesma prática dessa Jezabel. Pode ser que Jesus esteja falando daquela Jezabel e dos ensinos dela, ou dessa de Jezabel aqui, com aqueles ensinos de lá. Mas o que ela fazia? Ela ensinava aos cristãos de Tiatira a prática de idolatria e prostituição. Eles faziam que tudo se tornasse normal dentro da igreja. Jesus deu tempo para que essa mulher se arrependesse, mas ela não quis. Ela não mudou de ideia e Jesus teve que ser firme com ela. Por isso Jesus repreendeu essa igreja. Por causa dessa mulher, eles estavam deixando a mulher ficar no meio deles, desviando muitas pessoas de seguir a Jesus. Nós precisamos ter cuidado. E agora eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos ter cuidado. Quem lembra do nosso versículo-chave? Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Eu quero dizer para você, você é luz. Aqueles que servem a Jesus são luz nesse mundo. Como podemos compartilhar nossa luz com escuridão, com trevas, com aqueles que não servem a Jesus? Eu estou te falando isso porque eu quero que você pense se você tem permitido que algum amigo seu, alguma pessoa que anda com você, que não serve a Jesus, te contamine com os ensinos das trevas, em vez de ser o ensino da luz. Isso é muito perigoso. A gente precisa ter cuidado com quem nós andamos. A Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz. E essas pessoas, muitas delas, Satanás usa para nos desviar de Jesus. Pensa aí comigo. Será que você não tem alguém que está fazendo você se desviar de Jesus? Querendo afastar você dele? O nosso texto-chave diz que não pode e não podemos, nós não podemos ter comunhão com pessoas que são descrentes, pessoas que não professam a fé de Jesus. Não é que eu não posso conviver, gostar, eu não posso ter comunhão, eu tenho que ter cuidado. Você está cuidando? Quem são os seus amigos? Quem anda com você? Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos mostrar. E eu quero chamar a sua atenção porque Jesus ele vem desse jeito. Primeiro ele nos instrui para que nós possamos mudar o nosso caminho, para que nós não possamos nos perder. E olha como que Jesus se apresenta a essa igreja. Eu quero que você leia comigo Apocalipse 2,18. Diz assim: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha como ele se apresenta, o Filho de Deus. Olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Muita coincidência, não é? Com o comércio daquela cidade. Eles trabalhavam com bronze, com metais, e Jesus se apresenta como um que tem pés de bronze polido, que é muito forte, o bronze puro. Olhos como chama de fogo. E o Filho de Deus, ele se apresenta muito poderoso para essa igreja. Jesus, o Filho de Deus, mostra muito poder, muita força, autoridade. É o Filho do dono do mundo. Olha como ele se apresenta. E ele se apresenta com os olhos como chama de fogo. Jesus vê tudo de forma poderosa. O fogo derrete até o metal. Olha como Jesus se apresenta para essa cidade. E ele diz assim: os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Ele tem força total. Jesus se apresentou com muita força e com muito poder, porque ele queria que essa igreja entendesse o perigo que eles estavam vivendo. Você consegue entender o perigo que você vive? Você consegue se posicionar em Deus e ficar firme em Deus? Você consegue perceber que às vezes as pessoas que estão no seu meio, elas podem te influenciar? Eu quero te deixar um recado. É o mesmo recado que Jesus deixa para essa igreja. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para os discípulos, para aqueles que não se renderam a essa mulher, aos ensinos dela contra Jesus, ele diz para serem fortes. Ele diz para eles que eles vão vencer. Jesus diz para eles resistirem. Fiquem firmes. Por que Jesus fala tanto de força?
Mesmo quando as coisas estão difíceis, ele fala para você, resista, seja forte. Olha esse homem, ele é forte ou não é? Seja forte, Jesus fala para você resistir. Quem ficar até o fim, Jesus promete que dará autoridade sobre as nações. Jesus quer dar governo sobre nós. Aí você fala, eu sou criança, eu sou junior, eu ainda tenho tantos anos, eu não posso. Jesus não fala que não é para você. Ele fala, seja forte, você vai dominar as nações com o mesmo poder de Jesus. Resista ao seu meio. Jesus te dá força para você vencer. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, de uma pandemia, onde nós precisamos resistir para servir a Deus. E muitas vezes estamos aí em casa assistindo esse culto. E Jesus diz para você, seja forte, você vai governar com a força do Filho de Deus. E Jesus nos pede para ouvir a Ele atentamente, compreender o que Ele diz. Por isso, eu quero falar bem alto para você. Preste atenção. Ouça. Fique atento. Você consegue entender o valor desse chamado? Jesus nos chama a ficar atentos. Há muita coisa ao nosso redor que podem nos desviar de Jesus. Eu chamo você a ficar firme, a resistir. E eu quero orar com você, como nós fazemos sempre. Eu quero ministrar o seu coração. Há algo que você tem feito que tem atrapalhado você de ouvir a Jesus, de seguir, de ouvir, de servir a Jesus? Tem algo atrapalhando você? Tem algo te impedindo de fazer isso? Tem alguma coisa, algum empecilho na sua vida que te impede de servir a Jesus de verdade, de ler a palavra, de orar? Nós vamos orar agora para que Deus possa, com esse poder que Ele tem, com esses olhos como chama de fogo, com esses pés de bronze polido, o próprio Filho de Deus possa nos dar força para nos erguer. Às vezes você está abatido, você está desanimado, você está ouvindo tantas notícias ruins, tantas pessoas morrendo, às vezes alguém da sua família morreu, mas eu quero falar para você, muitas vezes nós precisamos estar muito atentos à voz de Deus para recebermos a força que vem dele. Você precisa da correção de Jesus em alguma área da sua vida? Você tem feito alguma coisa que tem desagradado a ele? Nós vamos orar agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você pode, coloca a mão no seu coração. Nós vamos pedir a Deus que possa falar conosco nesse dia, que Ele possa ministrar sobre essa mesma lição que Ele ministrou para Tiatira. Ele queria falar comigo, com você, hoje. Ele escreveu para Tiatira, mas Ele queria falar conosco hoje. Então feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus, nós estamos aqui. Nós acabamos de ler a carta que o Senhor enviou a Tiatira, há muitos e muitos anos atrás. E eu sei que eles estavam ali, Deus, vivendo um grande perigo e muitas vezes eles nem percebiam. Hoje nós temos vivido alguns perigos e nós temos visto, mas eu quero pedir que, Senhor Deus, assim como o Senhor foi naquela igreja, o Senhor alertou e o Senhor abençoou aquela igreja para que eles pudessem mudar das suas obras, hoje o Senhor vem aqui entre nós, aqui no Agapinho, Deus, através desse culto, alertando cada criança que está aqui para resistir nesse dia. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que assim como o Senhor se apresentou como Filho de Deus, imagina, Deus, o Senhor veio como filho do dono do mundo. Assim como o Senhor se apresentou a essa igreja, que essa criança, que esse junior que está ouvindo aí, essa mensagem agora receba essa força que vem do Senhor. Eu quero pedir que o Teu Espírito possa falar grandemente a cada coração. Se estão aí, Deus, ó Pai, sendo oprimidos, opressos, se estão sendo, Senhor Deus, esmagados, agora eu peço ao Senhor que o Senhor possa tomar eles nos Teus braços. Deus, que eles possam sentir a Tua força, que eles possam se colocar diante do Senhor. Se há algo que eles estão fazendo, que nós estamos fazendo, que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, renunciar nesse dia e dizer que o Senhor é a autoridade máxima na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigada, porque os Teus olhos são como chama de fogo. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor pode nos ver nesse dia. Obrigada porque toda a força está no Senhor. O Senhor tem os pés como um bronze polido. E nós não precisamos temer, porque o Senhor é a nossa força. Eu te agradeço. Amém? Que lindo, né? Nosso Deus é poderoso. Que você possa lembrar desse versículo-chave. Jamais vos coloquei em jugo desigual com os descrentes.
Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma, não é verdade? Então resista, fica firme. Até a semana que vem, nós nos encontramos de novo. Não esquece de curtir o canal, curta o canal aqui, mande para seus amigos, envie para outras pessoas e participe conosco. Decore o versículo e esteja atento às nossas postagens. Até mais! Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Provérbios 35. Assim porque és morno, não és frio, nem quente. Vomitar-te eis da minha boca. Apocalipse 3,16. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia.